Obrigado. Pode se sentar, obrigado. Obrigado, pode se sentar. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso. Vamos continuar rapidamente a mensagem sobre fé. Então, abra a sua Bíblia Sagrada no livro de Gálatas, capítulo 5. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Eu vou repetir. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Versículo 3. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Vamos para o versículo chave. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aleluia. As obras da fé. Parte 4. Aleluia. A mente não renovada está sempre travando uma guerra contra a descrença. A mente não renovada está sempre travando uma guerra contra a descrença. Estou falando com vocês. Deixe-me falar o que está acontecendo nos seus corações e o que está acontecendo com vocês todos os dias. Você confessa a fé. Eu sou um homem de fé. Tenho fé em Deus. Negando-o na ação. Estão comigo? Você confessa a fé na palavra e a nega na ação. Nas suas palavras você diz, eu sou um homem de fé, tenho fé em Deus e etc, blá, 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 sendo que você tem fé e não tem obras. A fé sem obras é morta. Você tem confessado a fé na palavra, negando-a na ação, tentando acreditar e ainda não agindo na palavra. Tentando acreditar e ainda não agindo na palavra. Oh meu Deus. Sim, isso aconteceu com aquele homem. Esse testemunho de hoje é tão lindo. E eu tenho um problema parecido, mas esse homem que veio testemunhar mostra que meu problema vai acabar hoje. Porque você viu aquele confessando, testemunhando e agora você baseia sua cura nisso. E onde você baseia sua cura? Um homem disse que tinha dor de cabeça e após ter ministrado a água da unção, a dor de cabeça desapareceu. Eu também tenho dor de cabeça. E eu sei que quando eu pegar aquela água da unção, minha dor de cabeça vai sumir. E é nisso que você baseia a sua cura? Tenta crer, mas ainda nunca age na palavra. Diga ao seu vizinho. Não os escutei.
Eu não os escutei. Tenta crer, mas ainda nunca age na palavra de Deus. Deus não faz nada sem a sua palavra. Ele não faz nada sem o quê? Sem a sua palavra. Eu tenho visto, eu tenho escutado, eu tenho visto acontecer e tenho escutado tantos testemunhos. São evidências baseadas em sentidos. Isso não tinha problema na antiga igreja, mas não está bem nas igrejas hoje em dia. Na igreja antiga, antigamente, Paulo continuou em Gálatas 5, versículo 19. Nós lemos o 18 e ele continuou. Agora, as obras dos sentidos, as obras da carne, sentidos, são manifestas. Ele dá uma lista longa delas. Todos nós estamos familiarizados com elas. Quando você lê, vê essa lista longa. Uma lista longa com essas coisas que Paulo descreve. Todos nós estamos familiarizados com elas. Uma lista longa delas. Isso, aquilo. Mas no versículo 18, se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. Se você é guiado pelo quê? Você não está debaixo do quê? Debaixo da lei. No 19. O versículo 18 nos dá uma imagem gráfica. E eu chamo de imagem gráfica dos sentidos e do Espírito. A palavra carne deveria ser traduzida como sentidos, para que vocês entendessem melhor. Então não se confundam quando lerem carne. Coloquem sentidos, e quando lerem sentidos, coloquem carne, para que entendam bem. O que nós chamamos de pecados da carne são pecados dos sentidos. Não se confundam. Está disseminado. Carne, sentidos. Eu mencionei os 5 sentidos. Mas não tem como nós entrarmos em detalhes sem mencionarmos esses 5 sentidos, porque todos são portas físicas que levam ao cérebro. Todas são portas físicas que levam ao cérebro. Olfato, paladar, audição, visão, tato, são todos portas físicas que levam ao cérebro. Todos são vistos, conectados com o corpo físico. Esse corpo. São o quê? Todos são vistos, conectados com o corpo físico. Esse corpo que estão vendo. Esse nosso corpo é o laboratório onde nós aprendemos tudo o que sabemos do conhecimento secular. Esse nosso corpo é o laboratório onde nós aprendemos tudo o que sabemos do conhecimento secular. Entendem o que digo quanto a conhecimento secular? É o dom, o talento. Eu estava dando a vocês um exemplo sobre esses sentidos.
Eu sei que esse objeto é duro porque eu bato nele. Como incrédulos, sem bater nisso, eu ainda duvidaria se era duro ou não, se era de ferro ou não. Esses são os incrédulos. Aqueles que vivem pelos sentidos, pelo conhecimento. Oh, é ferro ou não? Querem tocar, mas como alguém que é guiado pelos sentidos, ó. Eu sei que é duro, porque eu bati. Eu sei que é doce, muito doce, porque eu provei. Porque você vive por isso. Você exige ver. Porque você vive pelos sentidos. Você exige ver porque você vive pelos sentidos. Essa é a sua vida. Como já compartilhei, eu vi bastante. São evidências dos sentidos. É fragrância, porque eu senti o cheiro. Eu senti o cheiro. Eu senti. O seu espírito deve governar os seus sentidos para conquistar. Para conquistar, o seu espírito deve governar o quê? Os seus sentidos. Como? A sua mente deve ser renovada ao conhecer a palavra e ao agir nela. A sua mente deve ser renovada ao conhecer a palavra e o quê? E ao agir nela. Existem ouvintes da palavra. Outros meros ouvintes, bons faladores, mas não praticantes. Diga ao seu vizinho, existem ouvintes da palavra. Outros meros ouvintes, bons faladores, mas não praticantes. Alguns dizem blá 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 blá. Jesus é amor, sim, amém. Bons faladores. E você vê meu irmão ouvindo, sim, 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 mero ouvinte. Mas não praticante. A batalha que lutamos na nossa caminhada diária é com os nossos sentidos. Essa é a batalha. A batalha que lutamos na nossa caminhada é com os nossos sentidos. Essa é a batalha. Eu quero as coisas que eu vejo. Eu posso comer, eu posso beber, e eu posso sentir. Essa é a batalha. Ouça o nosso Senhor Jesus Cristo aqui. No livro de João 11:39. Jesus disse, tirem a pedra. Disse ele. Disse, Marta, irmão do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Cheira. E o Senhor está me pedindo para tirar a pedra? Imagina um corpo que está morto por 4 dias e o Senhor me pede para tirar a pedra. Agora vamos ler o versículo 40. Jesus disse-lhes, não lhes falei, se você cresce, veria a glória de Deus? Se você cresce, veria a glória de Deus? O que isso significa para você? O que Jesus pergunta a Marta aqui é, de todos que desejavam ver a glória de Deus.
Ele pergunta a todos que desejavam ver a bondade de Deus. De todos que desejavam ver a bondade de Deus, nós devemos crer que nós veremos. Nós não vemos primeiro e então cremos, mas nós cremos primeiro, então vemos. Anotem isso. A fé vem antes do quê? Antes de ver. Vamos ler rapidamente no livro de Salmos 27, versículo 13 em diante, que diz: apesar disso, esta certeza eu tenho. Vocês estão comigo? Aqui diz: apesar disso, essa certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. O que essa passagem quis dizer? Desespero. Se você não consegue crer que você verá a bondade de Deus, você se desesperará. O que nos mantém longe de nos desesperarmos não é o que vemos, mas o que cremos. O que nos mantém longe de nos desesperarmos não é o que vemos, mas o que cremos. Agora, como eu disse no começo, em Gálatas 5, versículo 18, que Paulo nos dá uma imagem muito gráfica dos sentidos e do Espírito. Vamos falar do Espírito agora. Um novo tipo de conhecimento. Repita comigo. Um novo tipo de conhecimento. Eu não os escutei. Lembre-se do mandamento em João 13:34. Ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o maior mandamento. Nós temos um novo tipo de conhecimento. Conhecimento de revelação. Repita comigo, conhecimento de revelação. Ele vem por revelação, não pelos sentidos. Eu seguro para saber o peso. Assim, eu consigo segurar com a minha mão. Isso é sentido. Como? Porque eu segurei. Mas, pela revelação, eu posso dizer a vocês o peso desse objeto, sem segurá-lo. Nós possuímos um novo tipo de conhecimento. O conhecimento da revelação. Vamos repetir. Eu não os escutei. Vejam um outro bom exemplo. Se eu vivo debaixo dos sentidos, eu preciso saber quantas pessoas podem carregar isso. Sim, eu consigo empurrar isso. Sim, porque eu consigo empurrar para saber o peso. Mas por revelação, eu direi a vocês o tamanho e o peso. Então nós temos um novo tipo de conhecimento. Conhecimento de revelação. É espiritual. É o conhecimento que vem a nós por agir na palavra e viver por ela. Vocês querem me perguntar como que você é capaz de ter visões, profecias? Como você sabe que esse homem vai ser curado? E você diz, em nome de Jesus, seja curado? E como você sabe que esse homem é bruxo e essa mulher é uma bruxa? Como? Isso apenas vem do céu? Ou como isso vem? Mas você vive pelos sentidos e você exige ver. Porque você vive pelos sentidos. Em nome de Jesus, você prega pela ideia, pela imaginação, porque você vê as pessoas orando e você também ora. Você nem sabe se a pessoa está aqui ou não, se Deus está respondendo ou não, não sabe se ela é um bruxo ou uma bruxa, não sabe a doença e não sabe o que dizer a respeito. Consegue ver? Esse espírito de oração exige revelação.
Mas quando você pratica a oração, você lê livros, confessa Jesus e o nega nas ações. Revelação é espiritual. É o conhecimento que vem a nós por agir na palavra e viver nela. Nós praticamos a palavra e vivemos a palavra. Agimos na palavra e confiamos implicitamente na palavra. Nós sabemos que Deus e o seu trono estão dando suporte a toda a palavra. Isso dá uma confiança tranquila e sossegada. Nós falamos sobre sentidos agora como filhos de Deus. Você diz que alguém é um pastor, alguém é um bispo, alguém é um cristão. Você é um cristão por revelação. Você somente pode se tornar um cristão por revelação. Você pode somente se tornar um pastor por revelação. E essa revelação, como eu já falei, é espiritual. É o conhecimento que vem a nós por agir na palavra e viver nela. Nós praticamos a palavra. Nós agimos na palavra. Nós vivemos a palavra. Nós confiamos implicitamente na palavra. Porque nós sabemos que Deus e o seu trono estão dando suporte a toda a palavra. Isso nos dá uma confiança tranquila e sossegada. Como eu já disse em Gálatas 5, versículo 18, Paulo nos dá uma imagem muito gráfica dos sentidos e do Espírito. Agora que falamos um pouco sobre os sentidos e agora voltamos a falar do Espírito. Sua mente não pode ser renovada somente pelo estudo da palavra. Diga ao seu vizinho, sua mente não pode ser renovada somente pelo estudo da palavra. E hoje nós estudamos a palavra. Nós temos um ótimo PhD na Bíblia e somente isso não faz de nós pastores ou cristãos. Ouça o que eu digo. Vocês devem praticar a palavra. Você deve viver a palavra. Você deve agir na palavra. Você deve confiar implicitamente na palavra, porque Deus e o seu trono estão dando suporte a toda palavra. Isso dá uma confiança tranquila e sossegada. A palavra deve se tornar parte do seu ser. A palavra deve se tornar parte do quê? Do seu ser. Porque ela vive em nós. A palavra de Deus. Assim como o nosso sangue é parte de nós. Como nossos músculos são parte de nós. Assim, a palavra deve se tornar parte integral de você. Você consegue separar o seu músculo? Hã? Como seus músculos são parte de você, como o seu sangue é parte de você, assim a palavra deve se tornar uma parte integral. Porque ela vive em nós. Eu espero que a sua fé tenha sido edificada. Obrigado. Eu saúdo.